Olá, queridos alunos, muito boa noite. Vamos começar mais uma videoaula aí, né, de planejamento, recrutamento e seleção, ok? A gente está falando na parte ainda da análise de cargos, tá? A parte de que a gente vai falar, o que a gente coloca num anúncio de vaga, né? Depois, mais para frente, nós vamos ver os custos, né, disso. Então, lá na requisição de contratação, você tem que colocar os custos, né? Quanto que você vai gastar então para contratar aquele funcionário, quanto que você vai gastar por mês, tá? Quanto que vai aumentar. Então por isso que a gente está vendo essas coisas, tá bom? Bom, de novo, coloquei também os slides, tá? Então se alguém preferir acompanhar pelos slides, então eu vou seguindo na mesma ordem, tá ok? Bom, então nós estamos na parte 3, tá? Então hoje nós vamos falar, nós estamos ainda na parte da remuneração. Na verdade, acho que eu esqueci de mudar ali aquele enunciado. Tá? Nós vamos falar, na verdade, hoje de benefícios. Bom, então relembrando o que a gente estava falando, né? Então a gente falou do salário base, né, na aula anterior. Nós falamos de pesquisa salarial, né? Nós falamos até que é um pouco complicado fazer essa pesquisa, porque as empresas geralmente elas não informam, né, para as outras empresas os valores, e mesmo nas vagas de anúncio eles não costumam publicar o valor do salário, tá? Algumas realmente publicam, mas assim, são a minoria, tá? A maioria não coloca, tá? Então existe uma certa dificuldade de você fazer a pesquisa salarial, mas a gente tem que correr atrás e tentar descobrir, tá? Então, você literalmente você vai fuçar no site das empresas, no site de anúncios de vaga e tentar achar alguma que coloca, tá? Ou então passar um óleo de peroba na cara e ligar para perguntar, né? Ou então perguntar para alguém que trabalha lá. A gente tem que arrumar um jeito de tentar descobrir, tá bom? Para a gente ter uma noção, a gente já falou disso aula passada, estou só relembrando. E nós falamos de alguns exemplos de adicionais, né, que junto com o salário base, né, integra aí a remuneração. A gente falou do sinal noturno, hora extra, nós falamos de comissões, né, enfim, tá? Nós só estamos recordando. Bom, além do dinheiro, né, que cai lá na conta do funcionário e tal, do salário, da remuneração e tudo mais, as empresas também têm alguns benefícios, tá? Na verdade, é uma parte, tá, do trabalho do RH a gestão desses benefícios, tá? Então tem lá a pessoa que faz folha de pagamento, tem uma pessoa que faz recrutamento de seleção, tem uma pessoa que cuida dessa parte de benefícios, tá? Isso daí em RHs grandes, né? Empresa que trabalha aí muita gente, pega uma usina aí que trabalha 2.000 pessoas, né? Então, bom, enfim, você tem essas subdivisões dentro do RH. Aqui a gente vai falar de benefícios também de uma forma bem sucinta, porque nós somos recrutamento e seleção, tá? Mas por que a gente vai falar de benefícios, né, nessa aula? Porque os benefícios, sim, as empresas informam nos anúncios de vaga, tá? Então elas não põem o valor do salário, mas os benefícios as empresas informam. Então quando você vai fazer uma vaga, um anúncio de uma vaga de emprego, ou quando você vai fazer uma requisição de contratação, que você tem que prestar contas, né, para a administração da empresa, isso aqui representa gastos para a empresa também, tá? Não são gratuitos, sai do bolso de alguém, entendeu? E os benefícios para anúncios de vaga, eles são muito atraentes, são muito chamativos, né? Chamam muita atenção de quem está procurando emprego. Bom, alguns são obrigatórios por lei, tá? Ou por convenção coletiva, ok? Aí a convenção coletiva eu falo de novo, né? Cada categoria tem uma, tá? Então tem lá setor de alimentos, tá? Então tem lá o sindicato da alimentação, ele vai fazer uma convenção coletiva com o sindicato do empregador, tá? Então tem lá o sindicato dos bancários, que vai fazer uma convenção coletiva para os bancários, tá ok? Então quem trabalha na educação também tem um tipo de convenção coletiva totalmente diferente, tá bom? Aí a convenção coletiva, quando vocês começarem a trabalhar, para quem já trabalha na área, vocês têm que pegar a convenção coletiva e ler o que ela fala desses benefícios, tá? Então, se tem lá que é obrigatório, você tem que fornecer, tá bom? Porque daí passa a ser direito do colaborador. Agora, não está previsto por lei, não está previsto na convenção coletiva,
Mesmo assim, a empresa pode fornecer por livre iniciativa dela, tá? Então, você já viu o programa do Silvio Santos, que ele sai jogando dinheiro lá para a plateia? A empresa quer dar para o funcionário, acha legal, tá? Acredita que é uma forma de motivação, ela acredita que é uma forma de melhorar a produtividade, né? Porque o funcionário vai estar mais satisfeito, vai estar mais disposto, vai ajudar, né? Então, a empresa pode, mesmo que a lei ou a convenção não exija, fornecer, tá? Nada impede. Não é porque tem lei que obriga, tá? Mas não é porque no silêncio da lei que também é proibido de fornecer. Você pode fornecer, tá bom? Aí é uma livre iniciativa da empresa. Bom, eu já falei, normalmente são muito atrativos para os funcionários, né? Principalmente quem está procurando vaga de emprego. E eles têm menos incidências de impostos do que sobre a remuneração, tá? Depois nós vamos falar isso bem específico lá no que eu preparei para vocês de vale alimentação e vale refeição, tá? Então eles não incidem muitos impostos sobre isso, igual que incide sobre o salário base e a remuneração, tá bom? Olha, os obrigatórios por lei, o praxe é o vale transporte, tá? Então existe uma lei, tá, complementar que fala sobre o vale transporte, tá, que regulamenta, tá bom? Então, geralmente o vale transporte, vale transporte ele tá obrigatório por lei. Então a pessoa requereu, tá, pediu o vale transporte, tá? Então a empresa tem que fornecer. Algumas empresas colocam vale transporte, né, o VT, vocês vão ver muito isso, o VT, em anúncios de emprego. Eu fico me perguntando, né, às vezes tem algum diferencial que ela faz, porque esse na verdade ele é obrigatório por lei. Bom, para que ele serve? Para você se deslocar da sua casa até o trabalho, tá? Do trabalho para casa, ponto, tá? Então, se é do trabalho para o shopping, então já você não utilize, tá? Aí eu vou aproveitar na hora da volta, que eu vou passar no supermercado. Então, você já não está indo mais para sua casa, você já teve um desvio de caminho, tá bom? Então, vale transporte ele é específico para da sua casa para o serviço, do serviço para a sua casa, utilizando o transporte público. Tá? Então, se você vai com o seu carro, então você vai de carona com alguém, tá? Então, aí nesses casos não tem direito ao vale transporte, tá? Inclusive, o uso indevido dele pode ensejar justa causa, tá? Então, você vai lá ser advertido a primeira vez, a segunda vez vai ser suspenso, a terceira vez você pode ser mandado embora, tá bom? Com justa causa, porque você está usando indevido. E acontece muito, tá? Tem gente que dá golpe mesmo no vale transporte. Então vai lá na empresa, pede o vale transporte, tá? Então vem lá geralmente é um cartão que vem aqui no nosso caso com os passes dos ônibus, tá? E a pessoa que faz esse serviço no RH, que cuida dos benefícios, faz a conta de quantos vales a pessoa vai precisar do mês, tá? E vai lá e acredita no cartão do funcionário aquela quantidade de passes pro ônibus, tá? E a pessoa não utiliza aquilo, dá para a mãe ou dá para não sei quem usar, tá? E ele vai de carona ou ele vai com o próprio carro, tá? Então cuidado, tá? Isso daí não é legal não, tá bom? Vale transporte não é para isso. Já peguei vários casos, tá? Então tinha uma funcionária lá que pediu, ela mora a 2 quadras do serviço. Tá, eu falei, mas espera aí, tá errado isso aqui. Ela vai andar mais para chegar no ponto do que se ela for vir a pé, tá? Então eu chamei ela e falei, bem, vai desculpar, mas você não tá vindo de ônibus. Como que você tá vindo de ônibus? Você não mora em tal lugar? Eu falei, moro. Eu falei, então, é aqui atrás, tá? Então toma muito cuidado. Já peguei caso também de uma pessoa que comprou moto e começou a ir de moto e não pediu cancelamento do vale transporte. Aí o RH vai lá e corta, tá? Inclusive você pode dar suspensão, isso daí pode ser justa causa. Os funcionários devem manifestar então se querem ou não, tá? E a partir do momento que eles não estão utilizando mais, tá? Então nesse caso da moça que comprou a moto, ela tem que comunicar ao RH para a gente parar de depositar, tá bom? O empregador pode descontar até 6% do salário base do empregado, tá?
Então, o empregador vai lá e desconta 6%. Com esses 6% não deu para pagar. O restante é a empresa inteira, tá? Então, o empregador ele inteira o restante. Então, em alguns casos também, não compensa a pessoa pedir o vale transporte. Se o seu salário é muito alto e os 6% do seu salário dá mais do que o que você ia gastar comprando a passagem lá no ônibus lá, então para você não compensa. Compensa tipo, eu gasto R$ 500 por mês com vale transporte, tá? E os 6% do meu salário vai dar, sei lá, R$ 300. Os outros 200 a empresa inteira, entendeu? Por isso que é um benefício daí, tá bom? Agora, se os 6% do seu salário dá mais do que o que você ia gastar comprando, aí então não compensa, tá bom? Vamos passar para o próximo. Bom, convenção coletiva ou voluntários. Então já falei para vocês isso, né? Então algumas convenções coletivas traz como obrigatório, algumas convenções coletivas então não falam nada, tá? E algumas categorias nem tem convenção coletiva, tá bom? Agora o fato de não ter, o fato de não ser obrigatório, não impede a empresa de querer fornecer por uma livre iniciativa dela, tá bom? Melhora a qualidade de vida no trabalho, humanização das relações de trabalho, dá mais motivação, mais disposição. Então, o funcionário mais saudável também ele produz mais, né? Ele fica menos tempo doente, tá bem? Então, tem vantagens também para a empresa de fornecer alguns benefícios para os funcionários, tá bom? Então vamos lá, o primeiro deles que nós vamos falar hoje, então, é o plano de saúde, né? Então muita gente, olha, realmente, né, o plano de saúde é ótimo, né? Para quem tem, tá bom? A gente espera, é igual o seguro, né? A gente paga aquilo e espera nunca precisar de usar. Mas se algum dia você precisa de usar, então é bom que você tenha, tá? Porque é muito pior sem ele, tá bom? Então ninguém nunca quer ficar doente. Mas se algum dia ficar doente, então você precisa de tratamento médico, tá? Então, o plano de saúde é uma boa. Então, tem várias empresas que prestam esse serviço, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui exemplos, né, para quem está vendo no slide. Então, eu coloquei a Unimed, eu coloquei o São Francisco, eu coloquei o Rap Vida, tá? O Rap Vida de verdade é uma empresa gigantesca. O São Francisco foi comprado, o Rap Vida comprou o São Francisco, tá? Mas continua as duas bandeiras. Tem o Sul América, tá? E tem inúmeros, tem o Amil, tá bom? Tem o Cacique, acho que é para quem trabalha na Caixa. E tem isso também, algumas empresas são tão grandes que elas montam um plano de saúde só para elas, tá? Então, tem várias empresas que prestam esse serviço aí com relação ao plano de saúde. Bom, ele permite então o funcionário a ter acesso médico, né, àquela rede conveniada. Tá? Então todo mundo, por exemplo, se eu tenho a Unimed, todos os médicos, todos os hospitais, todas as clínicas têm convênio com a Unimed, tá? Então você pode então usufruir daquele serviço, tá? Desde que a empresa seja conveniada com aquele plano de saúde que você escolheu. Aí você faz consultas, você pode fazer exame, internação, serviços de pronto atendimento, né? Então, em caso de emergência, tá? Então você corre lá, provavelmente o plano vai ter alguma unidade de pronto atendimento, onde que você tem então atendimento em caso de urgência. Alguns planos são com coparticipação, tá? Então o que é isso? A empresa paga os planos têm mensalidades, tá? Todos eles, tá? Então o que acontece? Esse de coparticipação, a empresa paga uma parte e você paga outra parte, tá bom? Então a empresa paga lá 80% e você paga 20% da mensalidade, ou a empresa paga 90%, você paga 10%. Aí vai depender, tá bom? Geralmente quando tem convenção coletiva, ela impõe um limite aí, tá? Qual que é a taxa de coparticipação que o funcionário pode ter. E esse de coparticipação, o funcionário também paga sobre o que ele usa, tá? Então, por exemplo, não é todo dia que você vai no médico, tá? Nem todo mês, a não ser que você tenha um problema crônico, né? Então você vai. Então, por exemplo, o mês que você não usou, você só vai pagar a mensalidade. O mês que você usou, no caso da coparticipação, uma parte da mensalidade. O mês que você usou, você paga uma taxa em cima do serviço, tá?
Então, por exemplo, mês passado eu não fui em médico nenhum. Esse mês eu passei por uma consulta médica, tá? Aí vem lá com participação referente àquela consulta, que é um valor bem mais baixo do que o que você ia pagar numa consulta particular, né? Mesmo você somando o que você pagou na mensalidade com participação, geralmente é um valor bem mais baixo do que o que seria a consulta particular, por isso que é vantajoso, tá bom? E exames também, geralmente, você tem a coparticipação, tá? Então, você paga lá eu fiz exame de sangue, tá? Então, vai vir uma taxinha lá de R$ 9 por procedimento, tá bom? Então, você contribui. E tem os planos sem coparticipação, tá? Que são limitados, você pode usar o tanto que você quiser, que você não paga nada a mais por isso. Só que normalmente esses planos, eles são bem mais caros, tá? Eles são bem mais caros, tipo quase o dobro do valor do outro, tá bom? Então, esse sem coparticipação só compensa para quem usa muito o plano de saúde. Para quem usa pouco, compensa essa coparticipação porque a mensalidade é mais baixa. Tá? Em compensação, se quando você passar por alguma consulta ou fizer algum exame, você paga uma taxinha, tá ok? Então, basicamente, são essas duas modalidades de plano de saúde. Bom, isso daí, né, agora tô falando, não sei se entra muito tô falando de modo geral, né, do plano de saúde. Isso daí é uma negociação, tá? Com as empresas. Então você faz lá uma licitação. Então nós vimos que tem várias empresas de plano de saúde, né? Tem Unimed, tem São Francisco, tem Rap Vida, tem Amil, tem, enfim, tem Sul América, tem uma infinidade. Aí você faz então uma licitação, eles vão mandar propostas, vocês analisam quais são as melhores propostas em termos de valor, em termos de serviço, você tem limite de consulta, tá? Normalmente isso envolve também autogerência, porque como a empresa paga a maior parte do plano, normalmente, né, geralmente paga a maior parte do plano de saúde, e é por colaborador, né, então é um volume grande de dinheiro. Então envolve aí uma negociação, tá, entre a autogerência da sua empresa, o RH que tem que participar, tá, e a empresa então que está entrando aí, que está participando do certame aí, do processo de licitação. Geralmente esse contrato é firmado de 1 ano, tá? E você renova ou então você rescinde o contrato com outra empresa, tá? O que dá muito trabalho para RH, porque você tem que cadastrar todo mundo. Ah, e detalhe, o RH, por isso que tem uma pessoa que cuida só da parte de benefícios. Porque quando você vai aderir a um plano empresarial, né? Então o colaborador não vai lá na empresa do plano, no escritório do plano de saúde para aderir. Tá? Ele vai no RH. Então, é o RH que faz toda essa parte, tá? De adesão, de exclusão, quando pode incluir dependente. Então, o RH cuida toda dessa parte também, tá? Também, a gente que tem que fazer isso. E cada vez mais o plano de saúde está jogando mais nas nossas costas esse serviço administrativo, que seria deles, porque eles querem reduzir pessoal, tá? Então eles jogam para o RH das empresas fazerem então esse controle, tá? Então a gente entra no sistema deles, tá? E cadastra, descadastra lá o funcionário. Também alguns podem falar que não quer aderir, né? Porque como você vai cobrar uma taxa de coparticipação do funcionário, alguns então falam, olha, eu não quero que cobra nada a mim, eu não quero aderir ao plano de saúde. Aí você pega então a declaração por escrito, tá? Do colaborador, falando então que ele não quer aquele serviço. Bom, então agora nós vamos falar de também benefícios aí, cartão alimentação e cartão refeição, tá? Também tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, tá? Então você trabalha numa empresa, você vai, igual ao plano de saúde, você vai contratar uma empresa, tá? Que cuida dessa parte. No caso aí, eu dei vários exemplos, então eu coloquei aqui a Ticket, a Sodexo, a Alelo, tá? Coloquei aqui no slide como exemplos, mas também tem várias outras empresas, tá? O cartão alimentação, também conhecido como Vale Alimentação, né? Ou então VA, né? Para o pessoal que gosta de abreviar as coisas. Então você tem lá um cartão, tá? Algumas empresas dão cesta básica ainda. Então a pessoa vai lá no começo do mês e a pessoa entrega os alimentos para a pessoa, tá? Dá uma cesta básica para ela, a pessoa cata aquela cesta básica e vai embora com aquilo,
Isso eu não coloquei no slide. Então, para quem está assistindo o vídeo, tem essa vantagem. Então, dá ali a coisa in natura, né? A cesta básica. Ou algumas contratos, as empresas acham mais fácil. Então, deposita o valor no cartão da pessoa, tá? Aí a pessoa vai no mercado e compra o que ela quiser, tá? Em alimentos ou itens de primeira necessidade. Você não pode, por exemplo, comprar bebida alcoólica com esse cartão, tá? A empresa pode te negar a vender, porque não é para essa finalidade. Então, tanto refeição quanto alimentação, nesse caso é um cartão de débito, tá? A empresa todo mês vai lá e deposita o valor para você no cartão, aí você pode usar. Se você não usar, isso soma para o outro mês, tá bom? E ele é débito, tá? Então, por exemplo, a empresa depositou lá R$100 no cartão, a hora que você usar os R$100, corta, ele não passa mais, tá? Então, ele não fica negativo pro próximo mês. Então, você tem que olhar sempre o saldo que você tem para você não passar carão. Às vezes você vai passar, não tem mais dinheiro. Bom, alimentação é para você comprar em supermercados, né? Então, eu falei, ele substitui a cesta básica. Então, você vai lá, você compra arroz, feijão, ou item de higiene, compra sabonete, compra shampoo. Você não vai comer isso, tá? Mas a gente entende por alimentar tudo aquilo que é da necessidade básica do ser humano, né? E o cartão refeição, ele é para você comprar já a comida pronta, tá? Então, é para você, a pessoa que trabalha 2 turnos, né, geralmente tem direito para você tomar refeições nos intervalos. Então, para você lanchar, comer alguma coisa, para você almoçar, jantar. Esse normalmente é aceito em lanchonetes, padarias, restaurantes, tá? Coisa que vende já ali a coisa pronta para você comer na hora. Então, essa é a diferença entre um e outro. Normalmente essa empresa só fornece esses cartões por força de convenção, tá? Então, e aí ela estipula, por exemplo, ela põe lá uma faixa de salário, tá? Quem recebe até tanto tem direito, quem recebe acima não tem direito, tá? Porque ele também vem uma coisa de mais, como se diz, é uma questão mais social também, né? Para você tentar equilibrar aí as diferenças que existem entre os funcionários. Eu coloquei até aqui um exemplo, tá? Pode ser que vai ter funcionário que recebe os 2 cartões, vai ter funcionário que só recebe um, tá? Isso depende de como que foi aí, né? O que foi convencionado aí que a empresa seria obrigada a fornecer. Olha lá, então coloquei o exemplo, né? Então tem condições para a pessoa ter direito ou não. Então, para quem está acompanhando pelo slide, então, os 2 casos eu coloquei um trabalhador com 44 horas semanais, tá? Então, olha lá. Terá direito ao cartão refeição, trabalhadores com 44 horas que recebam até R$1.200 por mês. Tá? Então, cartão refeição tem direito quem recebe até 1.200, seja de 1.200 para baixo tem direito. Terá direito à alimentação, quem recebe de 1.500 para baixo, tá? Então até 1.500. Beleza. Então, um colaborador que recebe 1.100, ele recebe abaixo de 1.200 e ele recebe abaixo de 1.500. Então, ele tem direito aos 2 cartões. Nessa situação, isso aqui é exemplo, tá, gente? Um colaborador que recebe 1.300, ele terá direito apenas à alimentação. Por quê? Porque a refeição é para quem recebe até 1.200. Então, ele recebe 1.300 e recebe R$100 a mais. Ele não tem direito, então, à refeição. Bom, eu já falei, a empresa deposita isso mensalmente, tá? E a pessoa pode perder o direito a esse benefício, tá? Então, a pessoa lá no exemplo anterior que recebia 1.100 tinha direito aos 2. Mesmo depois ele foi promovido, tá? Aí ele passa a receber 1.500, tá? Então, ele saiu da faixa do cartão refeição, ele não tem mais direito à refeição, tá? Porque ele progrediu, tá? De faixa. E aí, então, ele perdeu o direito. Então, se ele não se enquadra mais nas situações que ele se enquadrava antes, tá? Então ele perdeu o direito do cartão. Muitas empresas dão um golpe, tá? Em utilizar isso como complemento salarial para burlar recolhimento de impostos, tá? Então esse dinheiro que cai lá no seu cartão, ele vem livrinho lá, ó. A empresa depositou 100, cai 100, tá? Negócio salário, que você recebeu 1.000,
Se o salário bruto é 1.000, você vai lá, você vai receber 800. Porque desconta INSS, desconta imposto de renda, tá? E para a empresa também fica melhor. Porque no seu salário, além do que a empresa paga para você do seu salário, a empresa ainda paga o FGTS, tá? Recolhe o FGTS. E a empresa paga impostos, tá? Além do INSS e do IR, que é o imposto do empregado, a empresa também tem impostos para ela pagar sobre isso, tá? Isso de folha de pagamento, de remuneração, de salário. Esses cartões de alimentação e refeição, como eles têm natureza alimentar, né, para suprir necessidades básicas do ser humano, eles não têm essas incidências de impostos. E eles também não entram para a base de cálculo de FGTS, não entram para a base de cálculo de férias, não entram para a base de cálculo de 13º, tá? Então, por exemplo, eu vi uma vez uma vaga de emprego, um anúncio de uma vaga de emprego, tipo, o salário base era R$ 1.200, uma coisa desse tipo, eu não lembro exatamente os valores. Aí eu fui ver os benefícios, né? E achei estranho que eles puseram o valor, porque normalmente uma vaga de anúncio de emprego, você não põe o valor, você só põe que a pessoa vai receber o vale alimentação e refeição, você não põe quanto que é o valor que vai depositar. Eu achei estranho, porque ela tinha um valor, aí eu somei o valor dos dois, dava mais do que o salário base, os cartões de alimentação e refeição. Aí eu saquei, falei, a empresa jogou o salário lá embaixo, tá? E usou o cartão alimentação e refeição para complementar o valor do salário, que ia ser do salário, tá? Eles jogaram para pagar lá como vale alimentação e refeição. Aí ela paga menos FGTS para funcionário, nas férias também vai vir menos, tá? Por exemplo, 13º lá no fim do ano, em dezembro, você recebe 2 salários, né? Metade dia 30 de novembro, metade dia 20. Mas você recebe 2 salários. Mas o vale alimentação e refeição você não recebe 2. Você recebe 1. É a mesma coisa, tá? Então tomem cuidado, é ótimo, é maravilhoso o cartão alimentação e refeição, o dinheirinho que vem ali que ajuda mesmo a gente, é uma delícia, que quando cai dinheiro é uma beleza, tá? Mas ele é para você comprar as coisas no supermercado, não é para salário, tá? Então tem empresa que faz de má fé isso daí, tá? Então toma muito cuidado com isso. Bom, tem outros tipos de benefícios, tá? Não tem só esses 3, né, que eu passei para vocês. Esses 3 são os mais comuns, tá? Inclusive, geralmente esse daí tem convenção coletiva, na grande maioria dos casos. Mas tem outros também benefícios que a pessoa... Olha, eu já vi plano odontológico, tá? Em anúncio de vaga. Eu já vi auxílio creche, tá? Esse algumas empresas, algumas convenções também trazem. Também já é mais raro. Já vi auxílio educação, tá? Então, a empresa que dá bolsa de estudos, principalmente quando está contratando estagiário, tá? Então, a empresa vai lá e paga metade da bolsa, tá? Da pessoa, metade da mensalidade. Ok? Eu já vi empresas que pagam Gympass, tá? O que é Gympass? Gympass também é uma empresa, tá? Igual que você tem plano de saúde, você tem Unimed, você tem o São Francisco, Gympass também é uma empresa, tá? Só que ela é do ramo de academias, do ramo de centros esportivos, tá? Então você tem lá o Gympass, você pode usar a rede conveniada. Você paga uma mensalidade lá pro Gympass, igual que você paga uma mensalidade pro plano de saúde. E aí você pode usar a rede conveniada. Então algumas empresas dão isso para funcionários, eles dão Gympass, tá? E você vai ver isso mais em São Paulo, que no interior é mais difícil de ver, tá? Meu primo, por exemplo, trabalha numa empresa e a empresa paga o Gympass para ele tem Gympass. Então isso daí é para academia ou práticas esportivas. Ou contrata outros também, né? Bom, eu já vi também flexibilização do jornal de trabalho, tá? Então isso não é um dinheiro que a pessoa recebe, é uma condição de trabalho, tá? Vale cultura e tem também vários outros, tá bom? Bom, galera, acho que o vídeo tá para cortar, tá dando 29 minutos, acho que ficou também um pouco extenso, mas eu consegui terminar os slides, tá bom? Então me despeço, tá, de vocês, estou à disposição nas plataformas para tirar dúvida. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, tá ok?
Então, boa noite, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.